Boa tarde, começando mais um Bem Cultural aqui na nossa TVI Petrópolis, e hoje vai ser um dia de uma roda de conversa muito importante, muito interessante, porque estamos aí perto de algumas datas que nos levam a grandes reflexões, que foi o Dia da Consciência Negra. Nós falamos sobre isso na última semana, quando recebemos aquela exposição maravilhosa, Ubuntu, da escola da comunidade São Jorge. E hoje nós temos aqui mais uma representatividade para conversar conosco sobre esse assunto unido à literatura. Vamos receber daqui a pouco também uma outra escritora que vem de São Gonçalo, e vai ser muito bom conversar hoje com mulheres dessas questões todas que a gente está falando, da consciência negra. Ontem também foi um dia importante. Vou ler até o nome, porque às vezes as datas têm uns nomes bem grandes, mas a gente precisa saber e refletir sobre isso. Ontem, 25 de novembro, foi o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Hoje vi no perfil daquela minha amiga Alessandra Vaz, que sofreu aquele feminicídio em Friburgo. Vi hoje essas postagens sobre esse dia. Da família, em Poços de Caldas, da AZ Pintando Modas, e me vem essa necessidade de cada vez mais estarmos falando sobre isso. E lembrando de como a gente, mulher, também precisa estar unido. Esse machismo não vem só das mulheres, não, dos homens, não. O machismo também vem das mulheres. Estava eu chegando aqui no programa passado, com o meu carro subindo aqui pertinho da TV, e aí quando eu passei aqui, é uma rua bastante confusa, não sei, para os nossos telespectadores petropolitanos, na rua Buenos Aires, nós temos mão dupla, e quando eu fui chegar meu carro para um canto, veio uma mulher no outro carro dirigindo, e ela falou: só podia ser mulher. E aí aquilo me fez refletir o quanto as próprias mulheres têm um comportamento machista e tentam diminuir as outras mulheres. Né? Porque eu, sinceramente, acho que nós mulheres temos capacidade para fazer tudo. Eu nunca vou achar que uma mulher, porque é uma mulher, que a gente não pode chegar a algum lugar. Nós, às vezes, não conseguimos ter o mesmo alcance dos homens, porque nós temos muitas responsabilidades, né? Fica conosco a criação dos filhos, o cuidado com o lar. Por mais que a gente seja emancipado, moderno, independente, mas dentro de nós a gente ainda tem aquela semente de: o filho ficou doente, quem é que vai ficar com ele? É a mulher. A licença maternidade, quem é que vai ter que ficar afastado do seu trabalho 6 meses? É a mulher. Então a gente tem aí, que faltou alguma coisa para o supermercado, a primeira pessoa que detecta isso é a mulher. Então a gente está precisando aí tá mais unido, tá nessa luta, entender que esse problema é todo nosso, sim. Eu costumo dizer isso, que esse problema do racismo é meu, sim. Posso ser branca, posso não ter descendência, mas esse problema é meu, é do meu país, é da sociedade onde eu quero viver, e é importante que a gente tenha aqui no Bem Cultural sempre essa linha de defesa, porque nós estamos aqui buscando esse espaço em que a gente possa falar e discutir sobre esses assuntos. Estou aqui acompanhada do meu bartender, Bruno, Patrício. Sim, mais uma vez, né? 3 semanas sumido daqui já, né? Estava com saudade, né, Bruno? Já, estava. E estou aqui honrosamente recebendo a Ana Carolina Oliveira Santos, que é uma escritora do Rio de Janeiro. E ela traz aqui uma mensagem muito importante para a gente, porque é uma Negras Crônicas, né? Boa tarde, Catarina. Boa tarde, Petrópolis. Apesar de ser baiana... Sou baiana, mas moro no Rio agora há quase 10 anos. E o Negras Crônicas, que foi lançado esse ano na Bienal, conta com a história de 24 autoras negras, a partir de um edital da editora Vilhardo, que uma das coautoras, a Cristiane Lima, ela já tinha um projeto de livro, e ela percebeu quão difícil é encontrar outras autoras negras. E ela propôs esse projeto do Negras Crônicas de ser um livro exclusivamente de crônicas escrito por mulheres negras, e a gente tem aqui uma visão de mulheres de todo o Brasil. Então, tem autoras de Minas, tem autoras de Salvador, eu sou de Salvador, tem autoras do Rio, tem autoras de São Paulo, está muito rico o trabalho.
A gente vai falar muito hoje. Esses assuntos ficam aqui na minha garganta, pipocando, e eu gosto de ter com quem falar. E quem vive, né, o Carolina? Eu, por exemplo, sou branca, eu costumo dizer isso. É muito fácil a gente dizer assim, as oportunidades são iguais para todos, quando a gente, né, tá aí, sou branca, não enfrento isso todos os dias, a gente conversa muito, o Bruno Sim. também conversa sobre isso, mas quem sabe é quem vive, né? Então a gente não pode dizer que o gay não sofre preconceito, porque na verdade quem sabe é ele, né? A gente aqui fica falando, né, nos nossos achismos e nas nossas defesas, mas nunca exatamente a gente vai saber, porque a gente não está naquele lugar, né? E estava falando com uma amiga produtora, negra, e ela disse que ela queria fazer uma luta sobre isso e que ela conversou com várias pessoas importantes que são negras, e ela falou, Catarina, ela é negra, as pessoas não se reconhecem como negras. Elas não reconhecem essa luta como sua. Elas acham, não quero me envolver. Será que passa nos escritores isso acontece também? Olha, eu acredito que a gente está passando por uma mudança muito grande nos 5 últimos anos para cá. Porque acredito que acontece com os escritores e com negros de todas as áreas. Porque o processo de não se ver como negro é um processo de proteção histórica. Então, se eu não tenho acesso a um trabalho, se eu não tenho acesso a uma oportunidade porque eu sou negra, eu vou começar a negar, eu vou começar a alisar meu cabelo, eu vou começar a me descaracterizar e fazer com que aquilo que me impede seja apagado. Então, isso é um processo histórico-cultural. De 2015, principalmente, para cá, e eu acredito que até um pouco antes, com a vinda das cotas, as pessoas começaram a perceber que elas podem ser o que elas são, elas podem permanecer com a sua identidade e, ainda assim, buscar abrir espaço dessa forma. Então, a gente está em um processo de reconhecer-se como negras. Mas o racismo no Brasil, uma coisa que é muito forte, é porque é um racismo estrutural. Então, é invisível, né? Assim, não é como, por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente tem o KKK, o Ku Klux Klan. Então, fica mais difícil de detectar, é muito sutil. Então, às vezes, você percebe o racismo por um olhar. E como é que você vai provar que aquele olhar não era isso ou era aquilo? É racismo ou não? E o que eu costumo dizer é que, assim, eu hoje tenho 39 anos. Eu digo que eu sou negra há 32. Porque foi nesse período, né, que eu sofria meu primeiro momento de racismo, que eu falei, tem alguma coisa estranha aí. Então, a partir daí, eu percebi que isso poderia influenciar negativamente a minha vida. E, sim, eu passei por uma etapa de tentar esconder, sim. Passei uma etapa em que eu alisava o cabelo. E, em um momento, eu falei, gente, isso não dá dentro, tem um momento que você não aguenta. Porque é viver uma máscara, né? Deixar ser você, né? Você quer viver a vida de outra pessoa, você quer viver outra coisa. Então, é um conflito. Você não se vê ali, peraí, alguma coisa está errada. Eu quero me enquadrar no padrão da sociedade, mas não é o padrão, não é o meu padrão, entendeu? A gente sim se vê assim, dizendo, não, esse é meu padrão, tá? Eu vou ser do jeito que cabelo black, vou ter barba grande, esse é meu estilo, tá? Então tem que ser assim, entendeu? Pois é, e muito do que a Bíblia retrata, a questão, isso é muito importante, porque é muito a questão do padrão. Sim. Qual é o padrão que a gente vê? É o padrão que a gente acha que tem que ser, né? Qual o padrão de magra, assim, o padrão tem que ser magrinha, a mulher não pode ser gordinha. Eu já perdi muitos ensaios, assim, que eu sou fotógrafo também. Com as pessoas, a menina assim, a amiga minha, Bruno, quando eu emagrecer, fazer ensaio contigo. Quando eu emagrecer, por quê? Você pode fazer ensaio agora, entendeu? É um padrão que a sociedade impõe para você, assim, você tem que ser magrinha para você pousar, fazer um álbum, fazer um book, entendeu? Então, eu acho muito errado isso. Pois é, eu vejo os padrões como formas sutis de violência. Qualquer tipo de padrão. Se a gente fala, claro, de um padrão de uma linha de produção, fazer um drink sempre da mesma forma, muito gostoso, isso é uma coisa. Mas quando a gente tenta padronizar comportamentos, quando a gente tenta padronizar pessoas, não funciona, porque ninguém é igual. Mas, Carolina, eu acho aí, levanto essa bandeira, né? A culpa é muito da pessoa que aceita ter que se enquadrar nesse padrão. Porque eu vejo, a gente tem muito que melhorar no nosso processo de reflexão. Porque às vezes a gente luta e tem tanto discurso pronto, mas é o primeiro a
não sei quem engordou, não sei quem, viu como é que não sei quem deixou o cabelo branco, como é que ficou. Quer dizer, existe ainda, né, essa violência que você diz, né, ela está muito aí, mesmo que seja na brincadeira, a gente tem que lutar até pelo nosso próprio comportamento, né? Tem sim, é um processo que eu acredito que é gradativo e que, num primeiro momento, às vezes, a pessoa não tem escolha de decidir ou não mudar, sair desse padrão. Por exemplo, eu lembro que comigo aconteceu um episódio de que uma amiga minha, em um período eu trabalhava como massoterapeuta, e uma amiga minha me indicou para uma clínica e ela veio falar comigo super constrangida. Ela falou, eu não vou, você não vai poder entrar. E eu disse, o que aconteceu? É alguma coisa com o meu currículo? Ela falou, não, o currículo eles gostaram, mas como você vai lidar com atendimento, pode ser que as pessoas não queiram ser atendidas por você porque você é negra. Então, assim, nesse momento eu não tinha escolha, né? Eu já fui eliminada. Eliminada pela cor. Pois é, mas eu acredito que hoje em dia a gente vê grupos que estão se formando para se fortalecer. Então, quando você está sozinha nessa luta, é mais difícil. Muito mais difícil. É mais difícil, mas quando você começa a ter grupo de mulheres, grupo de LGBTI+, grupo de pessoas negras, aí primeiro você começa a ver que não é só você. Porque, em algum momento, eu não sei se você já sentiu isso, mas, em algum momento, você pensa que é coisa da sua cabeça, né? Você pensa que, não, realmente, de repente, não é racismo, não. Sim. Eu estou louca, mas não é. Eu já passei muito por isso, assim, em olhares. Assim, eu entrei numa loja, aqui da cidade. Eu entrei na loja, o rapaz estava na porta, ele estava na porta, tomando conta, olhando para dentro. Quando ele me viu entrar, ele começou a me acompanhar. Aí, quando eu saí, ele voltou para o mesmo lugar. Tipo assim, só eu vi aquilo. Assim, ninguém mais. Como é que eu vou explicar? Como é que eu vou provar que aquilo foi um racismo? E que ele não faz isso com todo mundo. Exatamente. Como é que ele faz? Sabe, exatamente. Né? Eu pensei a mesma coisa. Eu quero saber. Segui a minha vida, não devo nada a ninguém, não fiz nada de mal, não fiz nada de errado. Mas, tipo assim, é algo que eu vi e eu sei que passou, entendeu? É complicado. É um processo que eu vejo também agora de a gente ressignificar o que significa ser mulher, ressignificar o que significa ser negra. Por exemplo, eu começo uma das minhas crônicas mandando uma mensagem para minhas irmãs. Essas crônicas falam desses assuntos ou são crônicas livres? São crônicas, do livro Negras Crônicas, essencialmente tem a temática de serem crônicas que falam sobre mulheres negras. Sim. Esse é o recorte. Sim. E quando eu estava pensando em escrever, quando eu estava decidindo o que é que eu escrevo, o meu único critério foi, eu quero que o final seja positivo, eu quero ressignificar isso, porque eu sei que vão ter histórias muito pesadas aqui, e tem. Uhum. E eu mandei mensagens para minhas irmãs. Perguntei para elas, me lembrem momentos, me citem momentos que vocês lembram que foi positivo, que foi legal, que foi engraçado ser mulher e negra. E elas não acharam. E eu perguntei isso em mais 2 grupos e ninguém achou. E eu comecei a pensar e eu não achava também. Eu falei, espera aí. E aí, em um momento, em uma troca com outras mulheres, em um momento, assim, a gente trocando e falando, a gente tem que achar, eu achei o primeiro. E aí, depois do primeiro, veio o segundo, o terceiro, ainda bem. Que eu disse, baseado muito na história que você contou, de que, né, a pessoa estava lá, estava tudo normal, mas quando eu cheguei, chamou a atenção. E eu disse, tem uma coisa positiva, gente. Onde a gente chegar, nos meios que a gente chegar, a gente vai chamar a atenção. Não tem jeito. Então, mesmo que a pessoa, a priori, esse chamar atenção para a pessoa seja com o significado de que talvez seja um marginal ou alguma coisa assim, que é a primeira impressão que a sociedade brasileira tem das pessoas negras, o que eu pontuei foi que chama atenção. Então, assim, a força de mídia, a gente não precisa gastar tempo tentando aparecer, a gente já aparece. Agora, a partir do que a gente vai fazer com isso, é que pode ser usado para aprofundar um trabalho. Então, sei lá, se a gente está em uma seleção de modelos, se a gente está em uma seleção para uma entrevista, a gente não precisa fazer muita força para aparecer, isso é ótimo. Agora, Carolina, aí volta para aquele problema, né? Porque por que aparece? Porque são poucas oportunidades de ascensão aonde os negros se destacam
por conta de toda essa herança cultural que a gente tem, né, estrutural, porque, na verdade, a maioria no Brasil é negro, né? E por que os chama atenção se é a maioria? Porque a maioria... os espaços que a gente está, os espaços que foram colocados, né, como locais de pessoas de identidade negra, são espaços que não dão visibilidade. Isso. Então, são considerados espaços que não são de potencialidade, que não são de poder, que não são de decisão, que não são de representação. Então, hoje, me chama muita atenção eu ver grandes marcas de roupas, grandes marcas de produtos em geral, terem na sua publicidade pessoas negras, que eu não via antes. Tanto que hoje você vê produtos com creme e creme para negros, é uma marca muito forte. Então, tem creme normal e creme que é uma anormal, né? Então, eu vejo que a gente não aparece porque, realmente, o processo do racismo estrutural coloca as pessoas negras num espaço de não visibilidade mesmo. E isso já é proposital porque, realmente, fica mais fácil, né, nessa estrutura, fazer essa distinção de que, olha, aqui é o padrão do que você deve ser e todo esse resto você elimina. A gente não é o padrão, apesar de a gente ser a maioria. Isso que é realmente uma... Isso é porque para as pessoas refletirem, né? E a gente... Gente, existe preconceito? Sim. Vamos parar com essa palhaçada, né? De achar que é tudo tão normal e que... Não, isso aí é invenção mimimi, né? Que é o que as pessoas falam, né? Pois é, eu vi uma vez uma entrevista feita, uma pesquisa feita em Curitiba, em que se perguntava: você acredita que existe preconceito? E mais de 70% dos entrevistados falavam que sim. E aí as mesmas pessoas respondiam também à pergunta: você é racista? Você já né, teve alguma atitude racista? Alguma atitude racista? E nem 2% admitiu. Então, como é que acontece? Tem alguma coisa errada nessa balança, né? A gente não sabe... Enfim, eu entendo que o primeiro processo que o Brasil tem que passar é assumir que isso existe, para, a partir daí, a gente trabalhar alternativas e possibilidades de ressignificar isso, de trazer um resultado, né? Trazer uma nova visão, ações para combater isso. Porque é a história do Brasil, na verdade, é a história da escravidão brasileira. Quando a gente chega aqui como povo, que eu até gosto muito de pontuar, que o negro não é escravo, o negro foi escravizado. Então, não é uma característica do eu sou. Ele não nasceu escravo, né? Exatamente. É isso, eu me tornei, né? Isso. Então, isso já é uma marca muito forte nesse processo histórico de não ser colocado em lugares que são possíveis para a gente. Mas isso está mudando aos poucos. A gente vai mostrar umas fotos da Carolina aqui. Eu vou pedir para ver se minha segunda entrevistada já chegou. Já vamos pedir um intervalo para incluí-la aqui na conversa, mas primeiro vamos mostrar as fotos da Carolina. Umas fotos do lançamento, não é isso? São fotos do lançamento que aconteceu esse ano e também de outros projetos que estão acontecendo, como a Esquina do Autor. Aí é do lançamento na Bienal Internacional do Rio de Janeiro. E esse livro, essas são as 24 coautoras. Não estão as 24 aí, não, porque algumas que não puderam chegar. Né? E a gente foi uma esquina da Editora Vilhard, uma esquina que realmente teve um fluxo enorme de pessoas, uma grande quantidade de venda de livros durante o lançamento. Algumas das coautoras também foram na Flup, na Flip, na Flisgo, e estamos sendo chamadas para participar. Aconteceu aí o Viradão Cultural, de rodas de conversas em escolas, em faculdades, porque esse é um tema que ainda precisa ser falado muito e, às vezes, não se sabe como abordar. Né? Com quem é que eu vou falar? Como é que eu vou falar? E hoje a riqueza de livros com essa abordagem em escolas, em espaços de discussão e de aprendizagem, é que é a formação cultural do indivíduo, né? Isso aí.
tem que falar mesmo do assunto e às vezes as pessoas têm delicadeza porque realmente é difícil de abordar. Para a gente também não ser preconceituoso quando quer falar contra o preconceito, né? O Bruno vai entregar nosso drink, vai dizer o que ele fez pra gente e eu vou pedir um intervalo enquanto a gente toma esse drink. Eu vou receber a... melancia com hortelã e limão, tá? Sem álcool dela, tá? O seu cachaça artesanal, melancia, hortelã e limão. Eu preciso dar essa relaxada, entendeu? É um dia assim bom, terça-feira. Eu vou chamar um intervalo então pra gente incluir nosso convidado, tá bom? Hoje eu recebi flores. Não era o meu aniversário ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu pela primeira vez. Mas eu sei que ele se arrependeu e que não queria fazer isso. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o nosso aniversário de casamento ou algum dia especial. Na noite passada ele me jogou na parede e começou a me sufocar. Tudo parecia um pesadelo. Eu não podia entender o que estava acontecendo. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje, ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o dia das mães ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu de novo. E foi muito pior que todas as outras vezes. Eu não sei o que farei se o deixar. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje, ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Hoje foi um dia muito especial. Foi o dia do meu funeral. Na noite passada ele finalmente me matou. Ele me bateu até eu morrer. Se eu tivesse tido coragem suficiente e força para deixá-lo, hoje eu não teria recebido flores. Continuando aqui no nosso programa, agora nós conseguimos receber a nossa segunda convidada. Fico feliz que pessoas de outras cidades também procurem nosso Bem Cultural, que é esse espaço aberto para a cultura na cidade de Petrópolis. E temos aí nossos telespectadores nos assistindo. E a gente está recebendo uma pessoa agora, uma escritora que tem um nome bastante interessante, Keren Apuc. Bem-vinda, Keren. Obrigada. Keren veio da Baixada Fluminense. Exatamente. Pertinho aqui da gente. Bem perto. Umas 2, 3 horas de viagem. Nossa, isso tudo? Tá vendo, gente? Às vezes a gente tem uma ideia diferente de distância, né?
Mas estamos todos aí nesse globo, todos aí nesse mundo, e isso eu agradeço à internet. Como é que a gente ainda consegue se comunicar e ter contato com pessoas, histórias. Muitos projetos foram realizados através dessas redes que nós formamos, como essa entrevista aqui agora, como esse livro aí montado das Negras Crônicas que a Carolina acabou de falar pra gente. Nós temos a oportunidade de conhecer pessoas, né? Mas a Kelly a gente esteve junto lá na Flisgo, a Feira Literária de São Gonçalo, que foi pela primeira vez a realização e foi um sucesso. E ela veio aqui contar um pouquinho dessa história pra gente, que eu já li que é bastante múltipla. Ela é uma pessoa bastante multifacetada, trabalha também com cultura, né? Exatamente. Trabalha com teatro, com literatura, com áudio, né? E visual. Isso. Conta um pouquinho pra gente, Kelly. Então, eu faço teatro já tem 2 anos. Eu amo estar no palco, mas a minha maior paixão é produzir. Produzir, dirigir, gosto muito. E eu tenho esses 3 livros, que o primeiro é Indestrutível, que eu lancei na Bienal do Rio de Janeiro em 2017. O Vidas Cruzadas, que eu lancei em São Paulo, que tem o teaser, trouxe o teaser também para mostrar. E o Vidas Cruzadas 2, que inclusive foi um dos lançamentos da Flisgo também. Eu lancei na Bienal esse ano e teve também participação lá na Flisgo, que também foi muito bom, um evento maravilhoso. E sobre o que você escreve? Então, eu escrevo superação, eu escrevo romance, escrevo ficção. É um misto, na verdade, né? Eu costumo misturar as histórias, misturar as ideias e desenvolver para ver no que vai dar. Mas quando você começa assim seu processo de escrever, já que esses são 3 livros que você tem publicado. São 3 livros. Você começa já com uma ideia, um roteiro, como a gente faz quando vai gravar um Não. clipe, por exemplo? Totalmente fora. Totalmente fora. Exatamente. Quando a gente vai fazer gravação de um clipe, gravação de um teaser, a gente procura seguir o passo a passo, tem um roteiro, como que vai fazer, vai começar por onde. Mas quando eu começo a escrever, eu deixo a minha mente flutuar. Eu boto uma música alta e começo a pensar em várias coisas que não tem nada a ver. E aí eu penso num tópico, aí tenho uma ideia, e aí eu descarto essa ideia, depois eu imagino outra e vejo qual delas que vai se encaixar no que eu estou pensando, até eu chegar à conclusão do livro. E você tem falado aqui nesses livros sobre quais assuntos? O primeiro livro conta a história de uma mulher, que é o Indestrutível, conta uma história de superação. O segundo livro, ele conta histórias de uma cidade, que é a cidade de Montecorp, e exatamente onde essas vidas começam a se cruzar e que desenvolve a história. E o Vidas Cruzadas 2 é a continuação do primeiro, que inclusive esse primeiro livro, Vidas Cruzadas, a gente está agora trabalhando, está na produção, para poder fazer um longa-metragem dele, para poder a gente jogar para a galera. Projetos pretensiosos aí, né? Isso Exatamente. Aí. E como é que você vê trabalhar com cultura, com esses sonhos tão amplos nesse nosso país, nesse nosso momento? É uma grande dificuldade, mas é maravilhoso. Meus projetos, graças a Deus, eu consigo conciliar trabalho com todos os meus projetos. Teatro, livro, produção, direção. E nem sempre a gente consegue um apoio, nem sempre a gente consegue um patrocínio para a gente desenvolver todos os projetos relacionados à cultura. Mas, mesmo sendo muito dificultoso, eu trabalho, eu prefiro me esforçar bastante, fazer hora extra, dobrar, para conseguir tirar e separar a parte da cultura, a parte do projeto. E você vai investir nisso. Exatamente. Eu sempre faço investimento, porque na cultura, na arte, a gente consegue falar aquilo que nem todo mundo fala. A gente consegue falar um pouco mais de algumas ideias, de alguns tópicos que não são tão falados em outros lugares. E graças a Deus a arte dá essa liberdade para a gente, né? A cultura traz essa liberdade. E eu tento trazer alguns assuntos também que não são tão desenvolvidos. Por exemplo, agora na peça Casas e Acasos, que eu tive produzindo junto com meu amigo Felipe Andrade, que foi o diretor, a gente procurou trazer alguns temas sobre preconceito, alguns temas sobre racismo, e a gente trouxe isso de uma forma bem cômica. A gente fez uma peça de comédia e a gente procurou trazer alguns temas que não são tão citados, tão bem trabalhados em outras plataformas. A gente está aqui, esse assunto, eu fiz essa pergunta porque vivo aqui nessa luta de que o que a gente faz é profissão. Nós trabalhamos com cultura, nós trabalhamos com literatura. Muito legal a gente ser convidado, tenho tido essas discussões até com as escolas, né?
A gente gosta de ser convidado, de estar lá, mas a gente tem uma despesa para se locomover, uma despesa para estar, uma despesa para se divulgar, uma despesa para a gente ter até a oportunidade de falar, né? Então, e antes disso a gente também já pesquisou, já estudou, né? A gente não chega ali e está pronto. Quando a gente vai fazer colocar uma crônica lá, como a Carolina, fazer um livro aqui como a Keren, para chegar a gente a ter a capacidade de escrever um livro, uma crônica, a gente, né, tem que ter um caminho andado. E esse caminho ele é custoso. Então, nós temos que, como artistas, ou como produtores, ou como agentes culturais, como escritores, exigir, né, que a sociedade nos reconheça como profissionais da cultura. Costumo dizer isso, eu não sou organizadora de festinha, eu sou produtora cultural. Então, a gente tem, né, um custo e, infelizmente, as iniciativas mais transformadoras, elas são de produções independentes ainda, né? Porque quando a gente acredita muito no nosso sonho, quando a gente vê verdade naquilo, nós lutamos e acabamos realizando. Todo mundo acaba pagando um pouco, né? Mas paga por uma coisa que acredita, né? Tem que se reconhecer qual é o limite, qual é a linha que separa o que é trabalho do que é o seu projeto. Então, das escritoras, por exemplo, do Negras Crônicas, para algumas foi a primeira vez que elas publicaram. Para mim, a publicação em livro foi a primeira vez. Em matéria de jornal, em outras coisas, sim. E aí, algumas pessoas começaram a me perguntar e a se perguntar, mas agora você é escritora ou você só escreveu um livro? Então, qual é a linha, né, que separa isso? Você é profissional, né? Qual é a linha que separa isso? E é aquilo. Às vezes a gente trabalha no quarto turno, porque tem o trabalho que remunera, tem um trabalho de casa, tem um trabalho com os filhos, com o marido, e depois no quarto turno, que não existe, mas a gente dá um jeito de criar, aí a gente vai fazer as coisas que a gente acredita, e fica complicado, isso cansa, né? Exatamente. Eu, particularmente, os 3 livros que eu escrevi de madrugada. Porque não dava. É faculdade, é trabalho, aí tem o curso de teatro, tem ensaios para as peças de teatro, tem alguma coisa que eu estou produzindo, tem alguma coisa que eu estou dirigindo, estou gravando, estou ajudando um amigo quando você vai ver. Mas você não tem filho, né? Não tenho filho. Então, agora imagina quando a gente ainda tem, né? Exatamente. Fica mais puxado. Você também é produtora, não é, Catarina? Então, você também, eu também já trabalhei muito tempo de produção, então a gente não tem um horário nosso turno não termina de 8 às 18. Então, às vezes, a gente está no meio do cinema e tem que resolver alguma coisa que seu telefone tocou. Não para, 24 horas. Exatamente. Um exemplo disso foi domingo. Domingo a gente estava fazendo a gravação do primeiro episódio da websérie Flerte. A gente acabou a gravação 1h da manhã. E a gente começou cedo e fizemos reunião, fizemos um monte de coisa, fizemos a leitura do roteiro com a galera. E quando a gente foi, 6 horas, 7 horas a gente termina. Domingo, né? Quando a gente foi ver 1h da manhã... E aí eu vou voltar naquele assunto. Bruno, você vai entregar esse drink maravilhoso para a nossa visitante Keren? Muito obrigada. Arrasou essa melancia hoje, hein? Eu quase não uso. Maravilhoso. Está todo mundo aqui dos bastidores morrendo de inveja da gente, a gente não pode fazer nada. A gente não pode nem levantar daqui. Mas voltando aqui àquele assunto que a gente está falando, Keren, muito aqui hoje sobre como é que é difícil para a mulher também, né? Porque a gente teve um dia ontem que foi um dia de reflexão aí sobre para a gente parar com essa coisa da violência contra a mulher. O nome eu me lembro aqui completamente agora. Mas como é que é difícil para a gente quando é mulher e principalmente quando é mãe, porque e trabalhando com essas profissões, né? Eu faço produção há 25 anos, então é bastante tempo e de um tempo em que as pessoas não reconheciam a produção cultural como profissão, né? E eu tenho meu filho, que é aqui nosso fotógrafo, quando eu me separei ele tinha 4 anos e eu era produtora. Então, não tinha mais meus pais vivos e era aquela dificuldade, porque eu tinha que produzir e eu produzia shows à noite, shows de rock, bandas, né? E para as pessoas entenderem, não, eu fico com ele, né? Se for para você trabalhar, mas aquilo era meu trabalho. E como é que as pessoas entendiam que eu não estava indo para o evento me divertir? Aquilo era meu trabalho, né? Aquilo me sustentava, né? Então, essa dificuldade, ainda mais sendo mulher. E a gente está falando aqui como é que a gente tem que ser mais obstinado
lutar ainda mais, porque mesmo que os pais sejam presentes, a maioria é presente de 15 dias nos finais de semana, né? Mas a presença da nossa responsabilidade de mulher, ela é, né? E quanto que a gente se desdobra em 3, 4 profissões, né? Eu tinha minha profissão de funcionária pública, professora, e juntava com a minha produção, ainda sou escritora também. Quer dizer, é só a mulher que consegue, né? Acho que é. Mas é. Eu não sei como a gente faz, mas a gente no final consegue. E é um processo que hoje eu vejo de resgate das mulheres para o feminino. Porque no processo todo de a gente entrar no mercado de trabalho, muito do nosso feminino a gente teve que perder, porque os padrões da sociedade são masculinos. Então, hoje tem muitos movimentos do sagrado feminino, de resgate do feminino. A roda de mulheres que eu participo, que eu fundei, é uma roda, o Pérolas Sagradas, é uma roda justamente de autocuidado, de resgate do feminino, para que a gente possa estar nessa sociedade, mas podendo também, sim, usar batom, e isso não ser um absurdo, e não significa que a gente é incompetente por causa disso. Né? Ter uma estética mais leve, ter uma fala mais tranquila, não significa que a gente não pode se impor. Né? A gente não precisa brigar para se impor. E isso também ainda tem a ver com esse padrão do ciclo do masculino, que você teria, dentro desse padrão, que está sempre no modo agressivo, no modo impositivo. E nós, até pelo nosso próprio ciclo interior, nosso próprio ciclo menstrual, a gente tem pelo menos 4 fases diferentes de humores todo mês. Então, a gente não vai estar sempre no modo agressivo. Às vezes, a gente está no modo mais sensível. Né? E essa sensibilidade não significa incompetência. É só uma outra habilidade. Né? Sim. Ótimo para escrever, inclusive, essa fase. Afloram muitas ideias. Exatamente. A mente fica fértil, né? Várias histórias, várias ideias. A gente pensa num personagem também um pouco mais frágil, também algumas situações que podem acontecer com esse personagem, ou algum personagem mais forte também para se defender dessas situações. É bom para a gente aflorar bastante. Fala aí, Bruno, você que é homem nessa conversa. Sim, até um assunto bem legal que eu vejo assim. Eu vi uma coisa quando minha mãe operou, quando eu tinha acabado de sair do restaurante. Minha mãe operou o joelho, ela ficou de cama. Tipo assim, eu tinha pedido as contas, que eu já estava insatisfeito com o trabalho onde eu estava. Aí, assim, eu não sabia da cirurgia dela, não sabia mesmo. Ela não se comunicou comigo, tipo assim, a cirurgia dela saiu, aí tipo, eu estava em casa, na mesma semana, eu liguei para o serviço dela, para perguntar uma coisa. Não, a Maria ela tá entrando em cirurgia agora. Oi? Assim, eu liguei pro meu pai, aí mas deu tudo certo, operou o joelho. Ela ficou de cama, assim, 3 meses. Assim, aí eu vi, assim, meu pai trabalhando, minha irmã trabalhando, opa, sobrou pra mim. Aí você viu como é que é dura, viu? Aí eu vi que assim, como é que a minha mãe consegue passar aspirador na sala, tá cozinhando ao mesmo tempo, com a máquina lavando e falando com a minha avó no telefone ao mesmo tempo, sabe? Eu vi assim, eu não conseguia só cozinhar e assim, prestar atenção em outra coisa. Não, só tem que cozinhar primeiro, depois eu vou lavar roupa, depois eu vou lavar a cozinha. Minha mãe conseguia fazer 5 coisas na mesma hora, no mesmo dia e tipo, consegui. Eu não consigo. Os astros protegem as mulheres. Eu não Sim. sei como. A gente começa o dia e fala assim, não, vai ter que terminar, né? E aí engata e vai. A gente, no final do dia, a gente reflete, fala assim, quanta coisa que coube nesse dia, né? É uma coisa assim impressionante. Vamos mostrar o teaser? Vamos, é o teaser. Trouxe, né? Luciano, a gente pode mostrar o teaser? Quando um simples café esconde segredos, você conseguiria saber o que se passa nos corações de quem frequenta? E aí, já tá na página 100? Quem me dera, não tem nem história que dirá o enredo ainda. Que passa cada história maluca, vai que você consegue alguma aí. Você acha que eu venho aqui toda segunda e quarta por quê? Ainda não vi Suzana hoje. Ela tirou folga? Agora tá fazendo academia de manhã, entrou numa vibe de cuidar do corpo. E o bebê, pra quando?
Bebê, a gente não tá preocupado com isso, não. A gente é novo, né? Eu vou ter que servir as outras mesas, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto. Tô sozinho aqui hoje, desculpa. Ô, Henrique, tá de sacanagem, né? Desculpa. Boa tarde, Georgina. Boa tarde. Escaneie esse relatório pra mim e vê como anda a questão da entrevista. Senhor Roger, já tá tudo certo. Essa nova secretária, a Cindy. Cindy. Prazer. Roger. Seja bem-vinda. Obrigada. Uma mulher linda e ambiciosa, que fará tudo para conseguir o que deseja. Então, vamos sentar? Vamos, claro. Você parece muito cansado. Realmente. Não tenho dormido quase nada. Mesmo fora da empresa, ainda continuo trabalhando. Se você não estiver atrasado, eu podia te fazer uma massagem. Não sei como minha esposa reagiria a isso. Ela nem precisa saber rápido. Só pra agradecer pelo jantar. Sendo assim, vou me sentir agradecido. Sim, Cindy, não posso fazer isso com minha esposa. Amiga, tô tão feliz que a gente finalmente vai conseguir o espaço. Ai, vai ser ótimo, né? Queria te agradecer por ter embarcado nessa comigo. Ah, amiga, você pode contar comigo sempre. 13 anos de amizade. É muito bom ter alguém pra poder confiar. Pode contar comigo também. Na sua casa eu vou até grito de madrugada, garota. Oi, tia, cheguei. Oi. E aí, conseguiu salvar lá o teatro? É amanhã, tia. Amanhã a gente vai fazer um evento e vai levantar uma boa grana pra manter o municipal. Ah, tá. Maneiro. Mas você não sabe, a peça tá muito legal. Você tem que assistir. O elenco tá muito maneiro. Acho que a gente vai conseguir um bom dinheiro com isso. Acácio? Então, tem uma coisa pra te contar, um segredo. Tá lembrado daquele evento que vai ter no municipal amanhã? Então, eu e Cris vamos sair de lá umas 10h30. Eu preciso que você aborde a gente e pegue todo o dinheiro. Olha, eu vou te mandar mensagem quando a gente vai saindo e você fica atento. Você não vai dar pra trás comigo. Quando quem está ao nosso lado não é quem parece ser. Três vidas e uma consequência. Um amor que não será vivido. Ei, Justine. Agora não, Nick. Ei, vem cá. Dormiu comigo ontem, foi? Nick, me solta. Ei. Nick, me Justine. solta. Ei, Justine, vem cá. Nossa, o que aconteceu, Justine? Eu senti que preciso falar com você. Estou grávida. Eu vou ser pai? Vicente, Não, por que você não tá feliz, Justine? Eu tô com você nessa. Eu não vou te abandonar. Vicente, você não sabe de toda a história. O desejo de ter um filho e uma decisão surpreendente. Nossa, foi até pouco, né? Foi. Porque a gente começou cedo e a gente ia até terminar. Teve uma gravação, inclusive, que a gente estava fazendo,
foi na barbearia, inclusive que a gente teve que montar todo um cenário e teve uma galera que estava fazendo uma festa e já tinha até passado o horário deles, mas eles cismaram que eles queriam participar da gravação. Eles falaram, a gente só vai sair daqui quando a gente gravar com vocês. Falei, mas não pode. Tem toda a questão de direito de imagem e tudo mais. Eles falaram, não, vamos sair. E a gente saiu da barbearia 3h da manhã. Porque eles não quiseram sair, até que o dono, o responsável, falou, o horário de vocês já acabou, já está fechado para cliente, e o espaço está reservado para eles, eu vou precisar que vocês se retirem do local, porque vocês estão atrapalhando a gravação. E só então a gente conseguiu fazer a gravação, mas terminamos 3h. Esse é seu livro que vai virar longa? É. Vai lançamento quando? Para o ano que vem. Não tem uma data certa ainda, mas a gente já está já com roteiro, vendo questão de produção, locação, tudo mais, para a gente conseguir iniciar as gravações. Mas mesmo assim, só com teaser já foi uma produção enorme, né? Porque já. Várias instalações, várias... Exatamente. Inclusive, a gente conseguiu gravar com o shopping fechado, a gente conseguiu bastante apoio, graças a Deus. A gente não teve patrocínio, mas apoio a gente teve bastante. E deu tudo certo. Parabéns. Obrigada. E vamos agora falar que daqui a pouco temos 10 minutos ainda. Onde a gente encontra esse material à venda? Como é que se compra os Negras Crônicas? Como é que se lê essas crônicas, quem não tem acesso aos livros? Então, Negras Crônicas vocês podem comprar tanto nas maiores livrarias, né? E também podem prestigiar as autoras, porque aí vocês conseguem... Cada autora tem. Conseguem com a dedicatória da autora. Comigo, vocês podem mandar um WhatsApp no 21 980 75 7733 e aí a gente conversa. Você tem esse projeto tem rede social? Vocês têm rede social? Todas as autoras estão no Instagram. Agora, o do Negras Crônicas, a rede está pela editora Vilhardo. Então, pela editora Vilhardo. Até para saber quem são os autores, para procurar o livro, né? Eu aconselho a comprar com as autoras, porque nós, autores, precisamos vender livros, né? Com certeza. Comprem com as autoras, vem assinado, e aí ainda tem chance de a gente continuar produzindo. É importante mesmo. Carolina, quais são os seus projetos agora futuros? Agora, eu tive... Já fui aprovada em um outro edital. Esse é de crônicas, o próximo é de conto. E também eu estou como coautora do livro Nós por Nós, que vai ser lançado em março de 2020, que é um projeto também de coautoria, com a ideia que sejam 20 pessoas, sobre resistência ao racismo, mas através do afeto, do autocuidado e da valorização, em lugar de ser a resistência pelo combate, pelo grito, que é importante, mas que adoece a gente. Então, a gente está procurando outras alternativas. Isso aí. Kelly, você fala para mim um pouquinho, da onde que veio toda essa inspiração na sua vida? Desde criança? Olha, desde criança. Desde criança. Eu lembro quando eu era novinha, eu passei com uma amiga minha na rua, vi uns livros numa livraria, eu falei... Olha, amiga, um dia a gente vai passar aqui e você vai ver livros meus aqui vendendo. E eu fico muito feliz porque eu joguei. Eu era criança, mas graças a Deus isso voltou para mim. Agora eu tenho 3 livros, graças a Deus, que estão vendendo. E questão de filme, eu sempre fui apaixonada. Sempre fui apaixonada. E agora eu estou com força total para a gente produzir, conseguir fazer tudo direitinho para a gente fazer o lançamento do Vidas Cruzadas. E por aí vai. Eu não pretendo parar. Mas você estudou nesse campo alguma coisa? Ou tudo... Não, eu só estudo mesmo teatro e lá no curso a gente tem aulas também de audiovisual, mas o estudo mesmo é mais assim, pessoal. Eu pretendo iniciar cinema no próximo período. Autodidata. Exatamente. Eu pretendo iniciar cinema no próximo período para poder viver somente da arte mesmo, porque hoje em dia eu tenho um trabalho à parte, mas o que eu gosto mesmo, o que eu amo é cinema, é teatro, é livro, e eu pretendo seguir essa carreira. E para as pessoas comprarem seus livros, aonde elas te acham? Então, os livros estão à venda no site da Livraria Cultura, tem também no site da editora Autografia, e também pode comprar comigo. Tem na página Vidas Cruzadas, também é só eles mandarem mensagem, tem a capa do livro no Facebook. Tem Vidas Cruzadas. O teaser também está lá, a galera quiser dar uma olhadinha também, conhecer um pouco mais dos atores também, tem a divulgação deles lá. Também teve fotos do lançamento da festa. E essas pessoas que participaram são atores do seu grupo? São atores lá do curso de teatro, todos eles. Loucura, hein? É. Achei admirável, porque
já fiz assim algumas pequenas produções de videoclipes. E é um trabalho enorme, são dias e dias gravando uma ceninha de 3 minutos, né? Então, instalações, arrumação, continuação, né? Muita responsabilidade. E até que eles estavam bem, né? É verdade. Foi o primeiro trabalho de muita gente. E eles aceitaram de primeira, não, vamos sim, vamos fazer. Eu falei, então tá. Então eu busquei uma direção de fotografia profissional, um roteiro profissional e os atores que estão se formando. Eu falei, então vamos ver, né, no que vai dar, e graças a Deus deu tudo certo. Isso aí. E aí, então, você, e pelo seu nome, não, só no Facebook. É porque o meu nome página, é um pouco complicado, né? Então, pela página é mais fácil, eles me encontram na página. E aí, dali, você vai conversar. Bruno, você vai deixar seus contatos, falar como é que é a agenda aí, como é que tá essa vida? A agenda tá bem. Divulgar aquele barzinho aí que você tá fazendo nos trabalhos agora. Sim, para muitas pessoas que assim, reclamaram assim, falam, pô, Bruno, onde eu posso experimentar um drink teu? Que eu só trabalho em eventos, né? Agora tô fazendo uma parceria com um bar aqui perto da cidade, aqui, depois do Terra Santa, eu esqueci o número do bar, mas a referência é ótima. Tem o nome do bar. Isso, é Bar e Chopin, se escreve Bar e Chopin, né, assim dizendo, as pessoas entendem como isso. Mas é dos músicos Bar e Chopin. Então o bar é sensacional, bem temático, musical, com um ótimo petisco e com meus drinks lá também. Que dias que funcionam? Então, é de terça a domingo. Eu vou estar lá hoje, amanhã e sexta. E domingo também. Agora, sábado já vou estar em 3 dias, aí quinta vai ter nossa confraternização. Então vai ficar bem complicado para mim. Terça-feira, hoje, saí do programa. Olha que dia beleza para tomar um drink, já começar a semana. Esse período, eu gosto muito desse período de festas, porque eu sei que é de consumo, sei que as lojas querem, né, gastar todo o nosso dinheiro, mas em compensação a gente tem aquelas confraternizações, a gente procura se reunir com os grupos, que seja grupo daqui, da academia, do Pilates, a gente da nossa fotografia, grupo de amigos, de antigos, família. É um momento que eu até tenho uma crônica que fala sobre isso, que chega dia 8 de janeiro, que é o dia dos Reis, que acaba esse período da gentileza. Mas a gente tem que aproveitar ele bastante agora, né? Pra gente semear bastante amor, porque quem sabe pega, né? Então a gente tem que estar aí abraçando os nossos amigos. Eu faço assim bastante esforço. Às vezes eu estou muito cansada, mas falo, poxa, ir lá encontrar, né, essas pessoas que eu não vejo há tanto tempo. A gente tem que comemorar cada ano de ter conseguido manter os amigos, porque fazer amigos até é bom, mas manter os amigos da gente de vida, eu acho assim que é mais importante ainda, né? Agora eu vou pedir para cada um deixar seu recado final para a gente poder se despedir. Carolina, obrigada de você ter vindo do Rio de Janeiro para dar essa aula para a gente aí sobre esse assunto tão importante. Eu que agradeço. O Negras Crônicas, eu falo que é conhecer um pouco mais do Brasil, né? Porque a gente não tem tanta oportunidade, hoje cresce cada vez mais, mas se a gente lê somente autores que não são negros, a gente conhece o Brasil pela metade, porque metade do Brasil, mais do que a metade do Brasil, é negra. Então é preciso ouvir essas vozes para conhecer o Brasil por inteiro. Então leiam, porque são 24 mulheres que estão falando sobre o que é Brasil, sobre o que é ser, né, mulher negra. E, de novo, meu telefone 21 980 75 7733, ou também pelo Instagram, né, que eu não falei, Ana Carolina Comunica. Certo. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui. E eu quero dizer para a galera seguir lá a página do Vidas Cruzadas. A gente vai estar postando todas as informações sobre o filme, sobre todas as nossas produções, vamos estar postando fotos e tudo mais. A galera que quiser mandar mensagem também, tirar dúvidas, é só ir lá na página. E eu quero dizer também sobre sonhos, né? Eu quero falar para a galera que sonha, que tem algum projeto, para correr atrás e para não desistir. Porque quando a gente foca, né, e corre atrás, a gente consegue. E se a galera me encontrar também lá no Instagram, que é o _APUC, que é o HAPUQUE2 no final. Porque ela chama Keren Apuc com H, né? PUC é como fala. É um nome hebraico. Então, mas Keren não deve ter tantos, né? Então a gente acha Vidas Cruzadas e conversa aí. Isso é muito importante da gente manter os sonhos, sim, até porque mesmo que o sonho não seja realizado no final, a gente precisa dessa experiência de estar sonhando. Senão também a gente não tem sentido aqui, né? Então a gente tem que acordar todo dia com um sonho, um projeto, né? Hoje eu vou fazer isso, o ano que vem. Eu gosto muito assim, ano que vem eu vou fazer isso, né? Esse projeto, porque você já começa o ano, né, com aquele
com aquele caminho para seguir, senão a gente fala assim, estou fazendo o quê, né? A gente tem que ter esse caminho, mesmo que a gente não chegue, que pegue uma encruzilhada e ache alguma coisa melhor no caminho, né? Mas a gente tem que ter esse projeto de vida. Quero agradecer as duas aqui, meu parceiro Bruno, obrigado, bartender, Catarina. o melhor da cidade. Lá o Bar Chopin hoje, Bac Chopin, Bac Chopin. pode tomar um drink, mas a gente já tomou um aqui. Se for esse aqui de melancia, recomendo totalmente. E um beijo aí para quem está nos nossos bastidores assistindo. Até semana que vem.